Senhor Jesus, meus amados e queridos irmãos. Estamos aqui para mais um vídeo para a glória do nosso Deus maravilhoso. Bom, irmãos, estive um pouquinho sumida nessa questão de final de ano novo, de Natal, mas voltei para a glória de Deus, amém? E hoje trago uma devocional para os irmãos, uma devocional abençoada, que se encontra hoje no livro de 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 1, que diz assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus. Bom, irmãos, na carta de 2 Coríntios, Paulo deixa bem claro, antes dele falar qualquer coisa, antes dele trazer qualquer tipo de recomendação ou exortação ou consolo ou direcionamento, ele deixa claro que ele foi chamado e escolhido pelo próprio Jesus Cristo, pelo próprio Deus, na direção do Espírito Santo. Ou seja, quando Deus te chama para fazer alguma coisa, você tem que ser chamado pelo próprio Deus. Não adianta você mesmo se levantar para fazer alguma coisa, querer dirigir uma igreja, querer fazer algo que Deus não te chamou para fazer. Então, é necessário. Paulo aqui não está se ensoberbecendo ou sendo soberbo, dizendo que ele foi chamado pelo próprio Cristo, mas ele está deixando isso claro para que as pessoas possam respeitar o chamado dele e aquilo que o Senhor colocou sobre a sua própria vida. Assim como Saulo, depois de virar Paulo, é chamado pelo próprio Cristo e ele, no momento, ele fica cego e ele não enxerga nada. E o que acontece? O Senhor Jesus chama Ananias e fala assim: Ananias, vá até a rua direita e tem um homem chamado Saulo e você vai curar ele. Ele é muito valioso para mim. E Ananias, o que não entende o propósito de Deus, fala assim: ah, Senhor, mas Saulo é um homem que mata cristão, que não sei o que faz isso. Mas, Ananias, eu não estou perguntando a sua opinião. O Senhor aqui está falando o que Saulo, que virou Paulo, vai se tornar na mão do Senhor. Antes ele era perseguidor. Antes ele acontecia, ele achava que estava servindo ao Senhor de maneira certa, mas na verdade ele estava fazendo tudo errado. Só que era necessário ele ter um encontro com o Senhor. Mas algo que a gente pode perceber é que nem eu e nem você vamos forçar aquele Saulo que está cego, que não está enxergando nada. Às vezes tem um Saulo na nossa vida. Às vezes tem um, tem dois, tem vários. Mas não é você e nem eu que vamos forçar Saulo a ver o verdadeiro evangelho. A ver que Saulo não está fazendo certo. É o Espírito Santo de Deus que vai abrir a mente de Saulo, que vai fazer as escamas dos seus olhos caírem, irmãos. Então, se tem algo que eu e você devemos entender, é que quem convence é o Espírito Santo de Deus. Não é você e nem eu que vamos convencer o homem do pecado, mas sim o Espírito Santo, como ele fez na minha vida, e como ele fez na tua vida, e como ele vai fazer na vida de todos os Saulos ao redor da nossa vida. E uma coisa que é interessante também é que em Romanos 1, capítulo 1, versículo 1 também vai dizer a mesma coisa, só que de um jeito separado. Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus. Ou seja, Paulo aqui estava deixando bem claro: antes vocês me conheciam de uma forma, antes vocês me conheciam de um jeito diferente, mas hoje eu não sou mais a mesma pessoa. Hoje eu enxergo a verdade. Hoje eu vejo o verdadeiro Senhor dos exércitos, aquele que me chamou. E algo interessante, irmãos, é que ele sempre deixa bem claro que ele foi chamado, separado e pela vontade de Deus. E algo também que me chama bastante atenção é que o termo usado aqui no grego para o Antigo Testamento, o termo apóstolo, o termo chamado, usado no Antigo Testamento para designar aqueles que eram comissados aqueles que eram comissados como representantes autorizados a agir em nome daquele que os enviou. Ou seja,
Todas as vezes que Paulo estava dizendo que ele era chamado, que ele era separado, era o quê? Era um aval do Senhor Jesus, que ele estava dizendo: eu estou permitindo que Paulo vá. Eu estou permitindo que Paulo possa agir nessa determinada situação. Então, tudo que Paulo fazia, ele tinha o aval do Senhor Jesus. Tudo que você faz, tudo que você é, tudo que você está fazendo e tudo que você vai fazer, será que tem o aval do Senhor Jesus? Outra coisa bem interessante, irmãos, é que lá em Êxodo, capítulo 3, versículo 10, vai dizer assim: eu o enviarei a Faraó para que liberte o meu povo. O Senhor aqui fala para Moisés: eu o enviarei para Faraó. Não é Moisés que está querendo ir sozinho, não é Paulo que está querendo ir sozinho, não foi Paulo que construiu todas as igrejas do Novo Testamento, Corinto, Gálatas, Filipenses, Colossenses, todas as igrejas que praticamente Paulo construiu com as suas próprias mãos, com a ajuda dos irmãos. Todas aquelas igrejas foram construídas por Paulo, mas também por permissão do Senhor Jesus. Foi o Senhor Jesus que mandou, foi o Senhor Jesus que permitiu que ele fizesse todas as viagens. E foi o Senhor que mandou Moisés até a Faraó. Será que quando você vai a um lugar, será que quando você está fazendo algo, é com a permissão do Senhor? O Senhor está de acordo com isso? Então que possamos, meus irmãos, estar de acordo, estar na mesma ligação que o nosso Senhor Jesus. Que a gente não venha fazer nada que não seja do propósito de Deus. Amém? Vou orar pela sua vida. Senhor, meu Deus e meu Pai, glorioso Deus, Senhor, eu venho aqui pedir e clamar pela vida dessa irmã e desse irmão que está me assistindo. Senhor, eu venho aqui, meu Pai, pedir bênção sobre a vida dessa pessoa, sobre o ano de 2024. Senhor, que seja o ano que nós possamos ouvir a Tua voz, estar sensível ao Teu Espírito Santo, Deus. Em nome do Senhor Jesus eu peço isso. Meu Pai, que tudo que viemos a fazer, a executar, que seja debaixo da Tua presença, que seja debaixo da Tua palavra, assim como Paulo fez, assim como Davi fez, assim como Moisés fez e assim como milhares e milhares de homens e mulheres de Deus fizeram debaixo da Tua palavra, debaixo da Tua proteção, Deus. Pois sem a Tua palavra e sem a Tua proteção, nós não somos nada. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Bom, irmãos, encerro esse vídeo por aqui, essa devocional, e espero que os irmãos tenham gostado. Um beijão e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!